Acidente de trabalho, um assunto muito sério e que infelizmente faz parte da realidade de muita gente no Brasil. Para se ter uma ideia, a cada 49 segundos, uma pessoa sofre um acidente de trabalho por aqui. E o mais grave, a cada 3 horas e 40 minutos, uma pessoa morre. Por trás desses números existem histórias, famílias, e entender o que a lei diz sobre isso é o primeiro passo para garantir mais proteção e segurança para todo mundo. E essas histórias, como eu disse, são muitas vezes trágicas. Manchetes como essa aqui mostram o custo humano quando a segurança falha. Imagina só, o primeiro dia de trabalho de uma pessoa acabou sendo o último. É pesado, né? Para a gente entender como uma tragédia dessas acontece, existe um conceito muito importante na segurança do trabalho que é a pirâmide de Reinsch. Ela mostra que um acidente grave não acontece do nada. Tudo começa aqui, na base da pirâmide, com cerca de 300 incidentes sem nenhuma lesão. Sabe aqueles quase acidentes? Aquele susto, aquela ferramenta que cai perto, o piso escorregadio onde ninguém caiu? Pois é. Aí, subindo um degrau na pirâmide, a gente vê o que acontece quando esses quase 300 alertas são ignorados. Eles se transformam em mais ou menos 29 lesões. São aquelas que não chegam a incapacitar, mas causam dor, um corte, uma torção e às vezes um afastamento temporário. Cada uma delas é um sinal de que algo mais grave poderia ter acontecido. E no topo da pirâmide está o resultado que ninguém quer: uma lesão grave que incapacita, ou até mesmo uma fatalidade. A grande lição que a pirâmide de Eyrick nos dá é essa. As grandes tragédias são, na verdade, o resultado de uma série de pequenas falhas e avisos que foram ignorados pelo caminho. Então, essa pirâmide revela um risco que muitas vezes é silencioso nos ambientes de trabalho. Entender a estatística por trás dessas tragédias é o primeiro passo para a gente começar a de facto prevenir que elas aconteçam. Agora que a gente entendeu o tamanho do risco, vamos para a parte prática. Afinal, o que a lei brasileira realmente considera um acidente de trabalho? A resposta, olha, é bem mais ampla do que muita gente imagina. A definição da lei parece formal, mas vamos traduzir. Basicamente, para ser acidente de trabalho, tem que ter acontecido durante o exercício do trabalho e precisa ter provocado algum tipo de dano físico ou mental. Um dano que atrapalha a capacidade de trabalhar, seja de forma temporária ou permanente. Mas calma, não para por aí. A lei vai além e equipara outras situações a um acidente de trabalho, mesmo que não tenham acontecido exatamente no posto de trabalho. Vamos ver quais são. Pois é, a proteção legal é bem abrangente. Doenças que surgem por causa da profissão, o famoso acidente de trajeto, no caminho de ida ou volta, e até mesmo um incidente que aconteça durante o horário de almoço dentro da empresa pode, sim, ser considerado um acidente de trabalho. E quando a gente fala de doença, a lei faz uma distinção importante. A doença profissional é aquela típica da atividade, sabe? Como o problema no pulmão de um soldador. Já a doença do trabalho tem a ver com as condições do ambiente. Por exemplo, uma tendinite por causa de uma cadeira ruim com má ergonomia. E para não ter mais dúvida, essa tabela aqui compara direitinho o acidente típico, que acontece lá dentro, com o acidente de trajeto. Olha só como muda. No típico, as provas são as normas de segurança, testemunhas. Já no de trajeto, o que conta é o boletim de ocorrência, por exemplo. E a responsabilidade da empresa também é analisada de forma diferente. Ok. Agora que já está mais claro o que pode ser considerado um acidente de trabalho, vamos falar da parte mais importante, os direitos de quem passa por isso. Conhecer esses direitos é a melhor forma de proteção. A lei garante toda uma rede de proteção ao trabalhador. Isso inclui desde benefícios do INSS, como o auxílio-doença, até estabilidade no emprego quando voltar. E dependendo do caso, se a empresa tiver culpa, pode gerar até indenização. É fundamental conhecer esses direitos para não abrir mão deles. Olha, esse número aqui é para guardar na memória. 12 meses. É isso mesmo, 1 ano. Esse é o período de estabilidade no emprego que o trabalhador tem garantido depois que volta de um afastamento por acidente. A empresa não pode demitir sem justa causa nesse período. E uma dúvida muito comum. E o FGTS? Bom, a notícia é boa.
Mesmo durante o afastamento, a empresa tem a obrigação de continuar depositando o FGTS todos os meses, certinho, como se a pessoa estivesse trabalhando normalmente. Certo, direitos entendidos. Mas, na prática, se um acidente acontece, o que fazer? Qual é o caminho a seguir? Existe um passo a passo e é muito importante saber qual é. O primeiro passo, e talvez o mais crucial, é um documento com uma sigla de 3 letras. A CAT, que significa Comunicação de Acidente de Trabalho. É este documento que oficializa tudo junto à Previdência Social. Sem a CAT, garantir os direitos fica muito mais complicado. E a ótima notícia é que hoje em dia isso está muito mais fácil. Dá para fazer o registro da CAT pela internet, pelo portal gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS. É só seguir os passos, preencher os dados e pronto. O serviço é rápido, de graça e o registro sai na hora. Tá, mas a gente sabe que existe aquela situação bem chata. E se a empresa se recusar a emitir a CAT? E agora? Fica tudo perdido? De jeito nenhum. A lei protege o trabalhador nesse caso. Se a empresa não emitir a comunicação, o próprio acidentado, a família, o sindicato, o médico que fez o atendimento ou até uma autoridade pública podem emitir a CAT. O importante é não deixar de fazer essa comunicação. Bom, até agora a gente falou muito sobre o que fazer depois que o acidente acontece. Mas a verdade é que o cenário ideal é que ele nem aconteça, certo? Por isso, não tem jeito. A melhor solução é sempre a prevenção. E aqui é fundamental entender que a prevenção é uma via de mão dupla, é uma responsabilidade compartilhada. O empregador tem o dever de fornecer um ambiente seguro, os equipamentos de proteção, os famosos EPIs, e dar treinamento. E o empregado tem a responsabilidade de usar tudo direitinho e seguir as normas. E se ainda resta alguma dúvida do poder da prevenção, se liga nesse número, 70%. É isso mesmo, 70% dos acidentes de trabalho poderiam simplesmente não acontecer com treinamento adequado e o uso correto dos EPIs. É um número gigantesco, vale a pena parar para pensar nisso. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Como é o dia a dia no ambiente de trabalho? A segurança é vista como uma prioridade ou como algo que fica em segundo plano? No final das contas, a informação, o conhecimento, é a principal ferramenta de proteção que a gente tem.